exemplo, o senhor diz, Deus não faz distinção, ele ouve. Mas para algumas pessoas, parece que a pessoa consagrada, né? Você pega, por exemplo, Moisés. Deus ouvia Moisés. Quando o pessoal levantou, fez um levante lá contra Moisés, Deus falou, não, vocês eu não escuto, eu trabalho com Moisés. Falo com ele face a face. Quer dizer, tem diferença entre a oração de Moisés e de Arão e de Miriam. Não, desculpa. Não, então, aí, por exemplo, teve diferença, né, na oração de Elias e dos profetas de Baal. Teve diferença na oração aqui de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, o cara que não tem a casa em ordem, né? Deus ouve o bom marido, mas não ouve o marido que humilha a esposa. O Senhor Jesus dizendo que a oração de um justo é poderosa, acho que Paulo, a oração do justo é poderosa em seus efeitos, né? Quer dizer, a Bíblia não está trabalhando nessa ideia de que uma pessoa consagrada, ela tem a sua oração não apenas ouvida, mas inclusive respondida, e enquanto que a oração da pessoa ímpia ou que não considera Deus nem mesmo ouve. Por exemplo, quando no episódio de João 9, na cura do cego de nascença, o pessoal disse para Jesus Cristo, a respeito de Jesus, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém faz a vontade de Deus, a esse ele ouve. E Jesus Cristo, ouvindo isso, não repreendeu as pessoas. Ele podia ter dito, não, vocês estão errados, Deus ouve qualquer um. Ele ouve todos, mas não responde todos. Mas Jesus ouviu aquilo, ficou na dele. Quer dizer, parece que estava certo aquela ideia de que Deus não ouve pecadores, mas se alguém faz a vontade de Deus, a esse ele ouve. Como é que fica todos esses textos? Então, pastor, aí que tá. Eu ouvindo a tua fala, eu percebo que essa interpretação usando exemplo de Moisés e outros nomes do Antigo Testamento, sobretudo, que coloca eles numa posição, uma posição sacerdotal, né? Que o sacerdote fazia essa mediação. Intermediação, Isso. Eu percebo que é aí que mora o perigo. Porque hoje em dia, quando a gente ouve falar de alguns abusos dentro das igrejas, de alguns pastores assumindo um papel praticamente de um sacerdote do judaísmo, é justamente por essa questão. Se você tem uma causa, você traz ela para mim e eu clamo, e eu levo para o monte, e eu levo para Israel, e a minha oração é ouvida. Então, a impressão que dá é que Deus faz essa distinção da oração daquela pessoa, daquele homem que é um ungido, daquele homem que é consagrado, e daquele outro que é um simples frequentador da igreja. Deus não ouve. Eu acho que o problema está aí, de nós andarmos por esse caminho e mostrarmos para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente que a oração minha, por exemplo, que sou pastor, ela tem mais poder do que de uma pessoa que hoje agora está passando nas emissoras, está ouvindo e está dizendo, coitado de mim, porque eu sou um pecador, será que Deus vai ouvir? Aquela pessoa, aquele homem que é um ímpio, que nunca entrou numa igreja, está lá orando pelo filho que está doente. Então Deus não vai ouvi-lo, né? Deus vai ouvir quem? Deus vai ouvir o pastor? Coitado de mim. Esse é meu ponto de vista. Então, eu acho que quando a gente coloca essa questão e nós olhamos, sobretudo, para esses textos do Antigo Testamento, nós corremos esse risco de colocar novamente a imagem de um sacerdote na nossa modernidade. Fantástico. Muito bom. Pastor Alex. Por exemplo, pastor,